É por isso que o relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, deputado Danilo Forte, está sendo o centro de muita atenção em Brasília. E é com ele que nós conversamos agora ao vivo. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. O senhor falou numa entrevista à Folha de São Paulo recentemente que o Brasil não pode ter de novo um orçamento irreal. Eu queria que o senhor detalhasse o que leva o senhor a pensar que isso pode vir a acontecer. Deputado, mais uma vez, boa noite. Primeiro, eu acho que todos nós temos a obrigação de sermos otimistas, mas nós não podemos ser tolos. Então, diante de um quadro em que a economia não consegue se reanimar, existia inclusive uma expectativa nossa no final do semestre passado, quando votamos a reforma tributária, que a economia voltasse a crescer. E em junho a gente viu a economia diminuindo menos 2% negativamente. Depois, há toda uma expectativa com relação ao reequilíbrio das contas públicas. E aí o governo, num delírio, numa vontade nominal de zerar o déficit público, né, colocou uma meta muito apertada, em um prazo muito pequeno, de zerar esse déficit até 2024. Quando a gente sabe que para poder fechar as contas desse ano, nós precisamos de algo em torno de 130 bilhões. Isso é muito dinheiro. E, mesmo assim, as respostas não vieram na velocidade que a gente queria. Então, os efeitos, inclusive, das medidas votadas com relação à CAF, com relação à cobrança de tributos que o governo tem alavancado, em vez de ter garantido o aumento de receita para o governo, garantiu mesmo foi a deflação, a diminuição da atividade econômica, e isso nos preocupa porque tem que estar tudo refletido no orçamento do ano que vem. Nós já derrapamos uma vez nas pedaladas, nós não podemos repetir o erro duas vezes. Deputado, quem participa dessa entrevista também é o nosso analista de economia, Fernando Nakagawa. Naka, boa noite. Boa noite, obrigado, Márcio. Relator, eu queria ouvir um pouco o senhor sobre a meta do próximo ano. O senhor tem criticado bastante essa meta ao apontar a dificuldade para a execução e para o atingimento dela. Diante disso, o senhor levantou a hipótese de mudança da meta de 2024. Economistas reagiram muito mal a esta possibilidade. Esta continua sendo uma hipótese na tua mesa? O senhor pediu mais detalhes para a Receita Federal, para a equipe econômica, para entender se de fato é possível atingir essa meta? Se nós não estamos conseguindo cumprir o rombo do orçamento desse ano e ainda se lança um programa que é importante, né, que seria o ideal de um novo PAC, com um orçamento robusto como está esse novo PAC. Se fala de 1,7 trilhões de investimento, né, dos quais a parte do governo seria no mínimo de 60 bilhões por ano, já 60 bilhões em 2023 e 60 bilhões em 2024, a gente tem que ter receita. E essa receita não está vindo. Então, é essa a grande preocupação. E, inevitavelmente, nós vamos ter que refletir, materializar o que está sendo votado no arcabouço fiscal. E o espaço fiscal do arcabouço ficou muito pequeno, tanto no já da Câmara e menor ainda com o do Senado, porque aumentou, inclusive, as condicionalidades dentro do orçamento do Senado. E o governo, inclusive, na última segunda-feira, já fez uma primeira revisão na proposta que ele tinha apresentado de LDO, abrindo um espaço de apenas 5 bilhões para o PAC. Como é que precisa de 60 e só tem 5? Então, isso é que deixa a gente preocupado. Eu não tenho dúvidas da boa vontade, né, e do bom diálogo que tem sido construído pelo ministro Haddad. Inclusive, tive a oportunidade de conversar mais de uma hora com ele agora na última quarta-feira. Mas o que eu acho é que a realidade dos fatos precisam ser modificadas para que a gente possa ter essa segurança de meta fiscal zero em 2024. Eu não estou nem um pouco otimista com relação a isso. Então, relator, só para reforçar, então o senhor defende a mudança da meta para uma meta pior do que o déficit zero, ou seja, a manutenção do déficit em 2024. Essa possibilidade foi entendida por alguns economistas, relator, como sendo uma maneira do Congresso Nacional pressionar o orçamento para que o Congresso tenha mais espaço para gastar. Como é que o senhor reage diante desta percepção de economistas? Não é o Congresso, é o Brasil. Porque o espaço de tempo ficou muito curto.
E o PT, os governos petistas não gostam de cortar despesa. A despesa, inclusive, do custeio da máquina aumentou. Nós saímos de 22 ministérios para 37. Então, todos esses programas sociais, a retomada de programas sociais anteriores, que são importantes. E olha que nós, dentro da LDO, ainda não está sendo discutido o necessário apoio, né, para o aumento do salário mínimo maior do que a inflação, do que a correção da inflação, e muito menos do Bolsa Família também para atualizar, pelo menos, o poder de compra daqueles que estão excluídos socialmente no nosso país. Então, não é o Congresso querendo gastar mais. O Congresso, inclusive, o presidente Arthur Lira, essa semana, propôs votar a reforma administrativa. Mas eu não vejo ânimo, né, nem dentro do governo e nem do partido do governo, o PT, para votar uma reforma administrativa para cortar gastos. Essa filosofia não bate bem com o governo que está aí. Então, eu prefiro apostar numa volta do crescimento econômico, né, numa volta do crescimento do PIB e, com isso, refletindo um aumento das receitas. Mas só para ficar claro, deputado, para regular o orçamento, a reforma administrativa, na sua visão, não é importante? Eu acho importantíssima. Inclusive, eu defendo o que o presidente Arthur Lira quis colocar na pauta. O que eu não vejo é o governo sendo protagonista dessa ação. O que eu não vejo é o PT indo para o plenário para defender uma reforma administrativa que todo mundo sabe que o intuito maior é cortar gastos, né, e dar eficiência ao orçamento. É outra questão que nós estamos discutindo, inclusive na LDO de 2024. Não adianta só colocar o dinheiro. Por exemplo, o Brasil tem um per capita de gasto com a educação muito alto. E o nosso retorno da educação, principalmente da educação básica, é muito baixo. Tem estados que têm uma excelência melhor, como é o caso do Ceará. Mas tem estados que os meninos terminam o ensino fundamental sem saber ler nem fazer uma conta de aritmética. Então, eu discuti na Comissão de Orçamento essa semana para que a gente tenha também um ponto de eficiência, de cobrança de eficiência, para dar, inclusive, maior qualidade ao gasto do governo. Então, relator, só para, desculpe insistir neste tema, diante da impossibilidade de cumprimento da meta de déficit primário zero em 2024, qual o número que o senhor acha adequado para uma eventual nova meta? Eu acho que nós vamos ter isso com o desenvolvimento do reflexo das ações que nós tomamos no primeiro semestre e a expectativa de ter a queda da taxa de juros, a expectativa de ter a constância da diminuição da inflação ou do controle inflacionário, a perspectiva, inclusive na qual você entende muito mais do que eu, do comércio mundial, porque há uma influência muito grande na nossa economia sobre, né, o intercâmbio que o mundo tem na área comercial devido à importância do setor de exportação do setor primário no Brasil. Então, eu acho que essas condicionantes das commodities também podem ajudar muito na solução da nossa equação aqui dentro. Se a economia... e também a perspectiva de investimento. A minha pauta das energias renováveis, da energia limpa e da perspectiva do hidrogênio verde no Nordeste é para também atrair investimento. Nós estamos hoje com quase 50 bilhões de investimentos no Nordeste no setor de energia e hidrogênio, esperando regulamentação. Foi outra coisa também que eu pedi ao ministro Haddad, era que a gente impulsionasse essa agenda, porque é dinheiro que entra, principalmente de grandes empresas internacionais, grandes players internacionais que querem investir no Brasil no setor de energia, e a gente pode ter um diferencial muito grande com relação a isso, inclusive iniciando um anel ou uma reindustrialização a partir do seu principal insumo, que é a energia limpa na economia verde. Muito obrigado, Danilo Forte, deputado, relator do projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Muito obrigado e boa noite. Agradeço também Fernando Nakagawa. Até a próxima, deputado. Obrigado. Boa noite.